Olha bem para essas duas amostras de cerveja. Presta muita atenção. E se você está familiarizado com a escala de cor EBC ou SRM, tenta chutar qual que é a cor de cada uma delas. Vou dar um tempinho. Incrivelmente, essas duas amostras de cerveja têm exatamente a mesma cor, pelo menos pela metodologia que se usa para definir cor na cerveja, a metodologia EBC ou a metodologia SRM. Dá uma olhada nessa outra imagem aqui. Todas as amostras de uma mesma linha, elas têm a mesma cor. 20, 10, 5 e 2 SRM. Como que algo tão bizarro assim é possível? No vídeo de hoje a gente vai ver como é calculada a cor da cerveja, do malte, cane sugar e tudo mais, não estimada. E como funcionam esses métodos e quais são as limitações deles. Vamos lá? O uso de escalas de cores numéricas arranjadas certinho, em ordem crescente, para representar quão escura ou quão clara é uma cerveja, é algo até muito recente. Um dos sistemas numéricos mais utilizados, ele data do final do século XIX, feito por Joseph Williams Lovebond. Esse sobrenome aí lembra alguma coisa? Então, o mesmo da escala Lovebond, que é uma escala utilizada de cor até hoje. Você pega muitos maltes ali, você vê na descrição dele que ele tem tantos Lovebonds de cor. Bom, essa técnica ela era uma técnica, apesar de avançada para a época, bastante simples. Basicamente ele tinha umas lâminas de vidro transparentes, só que colorizadas num tom meio âmbar, meio amarronzado, com escalas diferentes de absorção de luz, sendo que tinha algumas lâminas que absorviam muito pouca luz, eram mais clarinhas, e umas que absorviam bastante luz, eram mais amarronzadas até preta. E essas lâminas elas ficavam nos disquinhos assim, que era colocado no equipamento onde você conseguia comparar lado a lado a amostra de cerveja com a cor da lâmina passando por uma determinada quantidade padrão de luz. E aí, se era muito parecida, você falava, bom, essa cerveja aqui ela tem 10 Lovebonds, ou essa aqui, a minha lâmina tem 10, a outra tem 12, mas está no meio, parece essa ou parece aquela, então essa tem 11 Lovebonds. Era uma análise muito visual, mas é uma análise que é utilizada até hoje, na verdade, né? Se você for pensar, a gente tem aqueles kits, aquelas palhetas de cor, que é o Beer Tone, se eu não me engano. Você pode comprar, custa mais ou menos R$50. Tem até a versão brasileira, onde ele dá as cores da cerveja para você pegar um copo, colocar do lado e conferir. E na versão brasileira até tem umas cervejas de referência para cada cor na tabelinha, para você ver se bate e para você ter referência. Bom, esse método ele tem uma série de problemas, não preciso nem falar, né? Ele acredita que o nosso olho ele é preciso, então a base, né, o instrumento de medição desse método é o nosso olho, que a certas vezes pode satisfazer a nossa proposta, mas às vezes não consegue. E eu acho que dá até para dizer outro problema, é que a escala ela não é muito linear, ela é mais precisa para cores mais claras, mas quando vai ficando mais escuro, ela perde um pouquinho da linearidade, você perde um pouco de precisão, não conseguindo discernir muito bem entre tons, entre cores mais escuras. Então, avançando um pouquinho no tempo, mas não tanto assim, em meados do século XIX, começou a se popularizar outro equipamento que permitiu se desenvolver uma técnica nova. Esse equipamento é o espectrofotômetro. O espectrofotômetro ele basicamente consegue emitir um feixe de luz numa cor bastante específica, mas bastante específica mesmo. Ele consegue emitir um feixe de luz vermelha, um feixe de luz azul, até ultravioleta ou infravermelha se precisar, dependendo do espectrofotômetro. E do outro lado do emissor de luz, um espectrofotômetro ele tem um detector de luz. Então ele emite a luz e ele detecta a luz que ele emite. Se você colocar alguma coisa no meio, por exemplo, algo transparente assim, a quantidade de luz que ele emitiu não é igual à quantidade de luz que ele detectou no detector. Baseado nesse equipamento, foi possível determinar com uma precisão muito, muito maior qual era realmente a cor de uma cerveja. Melhor ainda, quanto de luz uma determinada amostra de cerveja absorvia. O problema é que a gente tem cervejas de muitas tonalidades. Tem cerveja mais avermelhada, tem cerveja mais amarelada, mais alaranjada, e isso influencia em quanto de luz é absorvido.
Então, quando eles estavam desenvolvendo o método, eles falaram, bom, a gente tem um aparelho que emite qualquer tipo de cor de luz. Então vamos pegar uma cor que não tem na cerveja, que a gente só quer saber quanto vai ser barrado, a gente não quer ser influenciado pela tonalidade. Então, foi elencado, né? Eu estou simplificando muito, não é exatamente assim que se faz, mas foi elencado, vamos pegar uma cor que não tem na cerveja, vamos pegar azul e passar um feixe de luz azul. Bom, a gente não tem muita cerveja azul por aí, né? Então, dá mais ou menos essa cor aqui que vocês estão vendo se o monitor de vocês estiver bem calibrado. Não é uma cor de cerveja, né? Então serviria para avaliar praticamente todos os tipos de cerveja. E a técnica ela é muito simples, basicamente consiste em passar esse feixe de luz por uma cubeta, que é isso que eu estou segurando aqui na mão, de dimensão definida. Ela tem 1 por 1 centímetro. E medir quanto você emitiu e quanto você absorveu no final. E necessariamente a cubeta ela tem que ter esse tamanho pré-definido, porque quanto maior o espaço que a luz tem que percorrer, mais absorvida pode ser a luz. E isso é uma coisa bastante óbvia, é que eu tenho exatamente a mesma amostra, e olha como fica diferente mesmo. A espessura ela importa bastante. E isso faz eu ficar até duvidando um pouco de quão preciso seria aquele método de comparar com a palheta de cor. Eu não sei se ele indica qual que é a espessura que você deve olhar. Então olha nesse gráfico aqui como muda em determinada cor, né, ali em 12 SRM. Se você medir em 1 centímetro, que é embaixo do gráfico, é bem clarinho. Se medir em 10 centímetros, que é lá em cima, é praticamente marrom já quase preto. E assim, uma análise de cor é basicamente isso. Então vamos ver como que ela funciona na prática. Eu sempre quis comprar um espectrofotômetro, mas é um equipamento muito caro, 15, 20 mil. E eu sempre procurei na OLX até que um dia eu achei um usado, estragado, por R$500. Consegui arrumar com a ajuda de alguns amigos e eu tô aqui, ele tem 20% da vida útil ainda dele, a lâmpada dele, né, ela queima com o tempo, mas para a quantidade de análise que eu faço, isso vai dar para sempre. Esse aqui é o equipamento, então ele já está setado aqui em 430 nanômetros, como vocês podem ver, e essas são as amostras que a gente vai fazer a análise de cor. Olha aqui, isso aqui é basicamente água com candy sugar. Vocês já vão entender o porquê que eu quero usar candy sugar. Aqui diz então que o detector está recebendo 111% da luz, o que pode parecer absurdo, mas eu já explico aqui melhor para vocês. Eu coloco a amostra aqui dentro. Aqui eu posso colocar a cubeta com a amostra. A luz ela vem aqui, então ele está recebendo muita luz de fora. Se eu apagar um pouquinho a luz que ele recebe de fora, é para dar uma caída aqui na luz. Não vai? Aí, ó. O primeiro passo para fazer essa análise é colocar a cubeta e ela tá com água. Pode ver, ele é usadão, então ele tá tudo zoado. Tanto a água quanto a cubeta podem absorver um pouquinho de luz, então o que a gente faz é zerar. Então a gente vai falar aqui, ó, zerei. Tá zerando. Então agora esse é o meu zero, tá passando a luz está passando pela água, está passando pela cubeta e está chegando no detector. Então eu vou tirar a água e vou colocar uma amostra de mosto agora. Está aqui minha primeira amostra. Então agora, ó, a transmitância, quanto está transmitindo é 125%, porque está transmitindo mais do que estava transmitindo antes. Então eu vou colocar aqui e olha aqui, minha transmitância agora é 58,8%. Na fórmula vai a absorbância. Só que meu botãozinho para trocar para absorbância aqui ele está quebrado. Mas é bem facinho, é só tirar o logaritmo disso aí. Então anotem esse valor, 58,7%. Aqui está a segunda amostra, ó, um pouquinho mais escura. E a transmitância dessa amostra é 5,1%, 5,2%. Então, vamos lá para o computador ver qual que é a cor de verdade dessa cerveja. Bom, eu estava ali gravando e eu não tenho certeza se eu anotei os valores direito, mas vamos lá, eu acho que deu 58% e 5,2%, né? Para quesito de vídeo, vamos trabalhar com esses valores aqui. Então, na primeira amostra passou-se 58% da luz, enquanto na segunda amostra passou só 5,2% da luz. Isso por si só já poderia ser uma unidade de cor. Mas não é uma unidade muito boa de utilizar. Primeiro porque quanto mais escuro, menor seria a unidade e você perde muita precisão ali na faixa mais escura, né? Você pode ver aqui, 5% já está uma cerveja marrom. Imagina uma preta, ela ia dar muito pouco.
Então, na verdade, em vez de usar essa unidade de quanto é transmitido, utiliza-se outra unidade de quanto é absorvido de luz. Só que essa unidade de absorbância ela não é entre 0 e 1, ela é entre 0 e infinito. Então o valor 0 é que não absorveu nada, passou toda a luz, e o valor infinito é que absorveu tudo e não passou nada de luz. Mas, para quesitos práticos, na verdade não fica entre 0 e infinito. A maior parte das análises ela fica entre 0 e 2. Então a gente já pode usar isso aí como uma escala de cor. Você pega quanto absorveu, está ali entre 0 e 2. Você sabe que 0 é algo muito claro, 2 é algo muito escuro. Mas simplesmente para facilitar, os europeus resolveram multiplicar isso aí por 25. Então, em vez de ficar entre 0 e 2, passava a ficar entre 0 e 50 mais ou menos. E aí virou a escala EBC. Basicamente, você pega uma amostra, coloca no espectrofotômetro, vê a absorbância e multiplica por 25. Simples assim, está medido a cor da cerveja. Para chegar na escala SRM é muito parecido, a única diferença é que os americanos, em vez de multiplicar por 25, resolveram multiplicar por 12,7. Então, se você multiplicar a absorbância por 12,7, vai dar a mesma cor em escala SRM. Então, continuando com o nosso caso, a amostra de 58%, ela dá 0,23 em absorbância. Então, multiplicando por 25, isso dá 5,7. Então, ela tem 5,7 SRM. Já a amostra de 5,2%, ela tem 1,8 de transmitância. Multiplicando por 25, dá 32. Então, essa amostra tem 32 EBC. Se a gente quiser conferir, né, a gente pode ir lá no site do Brewer's Friend, que tem uma calculadora de SRM, ou a que você preferir, deve ter em todo lugar. E eu coloquei aqui 5,7 e olha, tá parecido, né? Tá bem parecido. Claro que meu balanço de branco aqui no canal eu deixo esse tom mais alaranjado. Se eu mudasse aqui, você ia ver que tá muito, muito parecido. Já na próxima, que deu 32, olha que bonitão. Muito, muito parecido. Não tanto na imagem que está mais alaranjada. Bom, mudei meu balanço de branco aqui para um mais natural para ver agora. Acho que agora realmente dá para ver que está bem parecido, né? É muito legal fazer isso, chegar ali e colocar um negócio e ver que bateu tão certinho assim. Um ponto muito importante para essa análise é que a amostra ela não pode ter muita turbidez. Isso porque a turbidez também vai absorver a luz e vai influenciar na amostra. Existe uma outra técnica, EBC e SRM, para determinar a turbidez. Você mede em 700 milímetros na técnica SRM e dependendo do valor que der, não é válido aquela turbidez para você fazer essa análise de cor. E aí o que você tem que fazer? Num laboratório é muito, muito fácil colocar numa centrífuga, decantar, deixar ela bem clarinha e fazer a análise de novo. Mas se for em casa, né, ou se for numa cervejaria, você pode deixar decantando por mais tempo, pode filtrar, existem N formas de fazer isso. O problema é que essa técnica ela não é muito viável para fazer em casa, né? Poucas pessoas têm o espectrofotômetro, tanto em casa quanto em cervejaria. Então esse vídeo ele fica com um caráter um pouco mais de curiosidade. Mas muito mais do que isso, esse vídeo vai ser base para uma coisa muito legal que a gente vai fazer esse mês ainda. A gente vai utilizar essa técnica para determinar a cor de cane sugar. Então, não percam, se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve porque vai vir uma coisa muito boa aqui. A gente vai pegar, vai fazer cane sugar em diferentes condições, temperatura, quantidade de proteína, quantidade de açúcar redutor e vai correlacionar com a cor. Qual temperatura a gente tem que chegar para chegar em determinado cane sugar. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo e esse vídeo foi útil para vocês, deixem seu like e até o próximo vídeo.